Existe uma habilidade que está desaparecendo silenciosamente, e o mais preocupante é que a maioria das pessoas nem percebe que está perdendo essa capacidade. Hoje, somos bombardeados por informações a todo instante. Vídeos curtos, notificações, mensagens, conteúdos que disputam nossa atenção durante o dia inteiro. Nesse cenário, parar para refletir com calma se tornou algo cada vez mais incomum. Mas será que estamos realmente perdendo a capacidade de pensar de forma profunda? Essa é uma reflexão importante. Não se trata apenas de ler mais ou passar menos tempo no celular. A questão vai muito além disso. Envolve a forma como nosso cérebro está sendo treinado diariamente. Antes de continuar, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, produtividade e hábitos que podem transformar sua rotina. Agora vamos ao ponto principal. Muitos especialistas vêm discutindo que a capacidade de manter a atenção por longos períodos pode estar se tornando uma habilidade rara. Isso acontece porque o ambiente digital favorece estímulos rápidos, enquanto atividades que exigem concentração prolongada acabam sendo deixadas de lado. Um dos principais exemplos disso é a leitura profunda. Não estamos falando de ler manchetes, legendas ou deslizar rapidamente pelas redes sociais. Leitura profunda significa dedicar atenção total a um livro, um artigo ou qualquer texto mais elaborado, procurando compreender as ideias, os argumentos e as conexões apresentadas pelo autor. Quando fazemos isso, nosso cérebro é desafiado de uma forma completamente diferente. Diversas pesquisas na área da neurociência mostram que atividades intelectualmente exigentes fortalecem processos relacionados à memória, interpretação, raciocínio e pensamento crítico. Quanto mais praticamos esse tipo de leitura, mais natural se torna compreender assuntos complexos. É parecido com o treinamento físico. Quem nunca faz exercício sente dificuldade logo nos primeiros minutos. Já quem treina regularmente consegue executar movimentos muito mais difíceis com menos esforço. O cérebro funciona de maneira semelhante. Quanto mais ele é estimulado por desafios intelectuais, maior se torna a sua capacidade de lidar com informações complexas. Por isso, pessoas que desenvolveram o hábito da leitura costumam interpretar textos difíceis com muito mais facilidade do que aquelas que consomem apenas conteúdos rápidos durante o dia. Até aqui, existe um ponto importante. Nosso cérebro se adapta ao tipo de estímulo que recebe com mais frequência. E é justamente aí que entra o impacto das redes sociais. Plataformas digitais foram criadas para prender nossa atenção pelo maior tempo possível. A cada poucos segundos surge um novo vídeo, uma nova imagem ou uma nova informação disputando espaço na nossa mente. Com o passar do tempo, nosso cérebro começa a se acostumar com essa velocidade. Em vez de permanecer vários minutos concentrado em uma única atividade, ele passa a esperar novidades constantes. Isso não significa que a internet seja algo ruim. O problema aparece quando praticamente todo o nosso tempo livre é ocupado por conteúdos rápidos e superficiais, enquanto atividades que exigem concentração acabam sendo abandonadas. Imagine duas pessoas. A primeira dedica alguns minutos todos os dias para ler, estudar ou aprender algo novo de maneira aprofundada. A segunda passa horas alternando entre vídeos curtos, notificações e rolagem infinita nas redes sociais. Depois de alguns meses, é natural que cada uma delas desenvolva habilidades diferentes. A primeira fortalece sua capacidade de concentração. A segunda treina o cérebro para buscar estímulos rápidos o tempo todo. O cérebro sempre aprende aquilo que mais pratica. Por isso, a pergunta mais importante talvez seja esta: que tipo de cérebro estamos construindo todos os dias através dos nossos hábitos? O problema é que essa adaptação acontece de maneira quase imperceptível. Você não acorda um dia incapaz de se concentrar. Essa mudança acontece aos poucos, alguns minutos a mais nas redes sociais hoje, mais alguns amanhã, e quando percebe, ler 10 páginas de um livro parece uma tarefa extremamente cansativa. Isso acontece porque o cérebro é eficiente. Ele procura economizar energia e fortalecer os caminhos neurais que mais utiliza. Se você passa boa parte do dia consumindo conteúdos de poucos segundos, seu cérebro entende que esse é o novo padrão. Em consequência, atividades que exigem foco prolongado começam a parecer difíceis, lentas e até entediantes. É como alguém que se acostuma a correr apenas pequenas distâncias. Quando precisa enfrentar uma maratona, sente que o esforço é enorme, mesmo que seja fisicamente capaz de completar o percurso com treinamento. Com a mente, acontece exatamente a mesma coisa. Outro aspecto importante é o sistema de recompensa do cérebro. Sempre que encontramos algo novo, curioso ou inesperado, nosso cérebro libera substâncias associadas à motivação e ao prazer. Esse mecanismo foi essencial para a evolução humana, pois incentivava a exploração e a aprendizagem.
O problema é que as plataformas digitais aprenderam a explorar esse funcionamento de maneira extremamente eficiente. Cada vídeo deslizado, cada nova postagem e cada notificação criam uma expectativa constante de que a próxima informação será ainda mais interessante. É justamente essa imprevisibilidade que torna tão difícil largar o celular. Você nunca sabe qual será o próximo vídeo. Talvez seja algo engraçado, talvez uma notícia surpreendente, talvez uma informação curiosa, ou talvez nada interessante. Mesmo assim, você continua deslizando a tela. Esse comportamento pode consumir minutos, que rapidamente se transformam em horas. Agora faça um pequeno teste. Depois de passar 20 minutos assistindo vídeos curtos, tente lembrar exatamente quais foram os 5 primeiros conteúdos que você viu. Na maioria das vezes, isso é muito difícil. Não porque sua memória seja ruim, mas porque boa parte dessas informações nunca recebeu atenção suficiente para ser armazenada de forma significativa. Você consumiu o conteúdo, mas ele praticamente não deixou nenhuma marca. É como passar por dezenas de outdoors durante uma viagem. Você vê todos eles, porém quase nenhum permanece na memória. Esse tipo de consumo constante gera outra consequência importante: diminui nossa tolerância ao esforço mental. Projetos relevantes da vida raramente oferecem recompensas imediatas. Aprender uma nova profissão, concluir uma faculdade, criar um negócio, estudar para um concurso, aprender outro idioma, escrever um livro. Nenhuma dessas conquistas entrega satisfação instantânea. Todas exigem disciplina, repetição e paciência. Quando acostumamos o cérebro apenas com recompensas rápidas, qualquer atividade que demore para produzir resultados parece muito mais difícil do que realmente é. E esse talvez seja um dos maiores riscos da era digital. Não é apenas perder tempo, é perder a capacidade de permanecer tempo suficiente em uma tarefa importante para colher seus resultados. Enquanto muitas pessoas procuram atalhos para tudo, poucas percebem que as maiores conquistas continuam dependendo da mesma habilidade de sempre: manter o foco quando a recompensa ainda não apareceu. Quem desenvolve essa competência constrói uma vantagem que dificilmente pode ser substituída por qualquer tecnologia. Existe outro fator que merece nossa atenção e que tende a se tornar ainda mais relevante nos próximos anos: a inteligência artificial. Ferramentas como o ChatGPT e outras IAs são extremamente poderosas. Elas podem acelerar o aprendizado, organizar informações, explicar assuntos complexos e até servir como apoio para estudos e trabalho. O problema não está na tecnologia. O problema está na forma como decidimos utilizá-la. Imagine duas pessoas. A primeira usa a inteligência artificial para fazer perguntas, comparar ideias, aprofundar conceitos e desafiar o próprio raciocínio. Ela trata a ferramenta como um professor particular que amplia sua capacidade de aprender. A segunda simplesmente copia tudo o que recebe. Não pesquisa, não questiona, não adapta, não desenvolve pensamento próprio. Apenas transfere a responsabilidade de pensar para uma máquina. Embora ambas utilizem a mesma tecnologia, os resultados serão completamente diferentes. Quem usa IA para aprender se torna cada vez mais preparado. Quem usa apenas para evitar esforço corre o risco de enfraquecer justamente a habilidade mais importante do ser humano: pensar de forma independente. Essa diferença parece pequena hoje, mas pode se tornar gigantesca ao longo dos anos. Sempre que deixamos outra pessoa decidir por nós, resolver nossos problemas ou construir nossas opiniões, abrimos mão de desenvolver nossa própria capacidade intelectual. Com a inteligência artificial acontece exatamente o mesmo. Ela deve ampliar sua inteligência, não substituí-la. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja o que a IA consegue fazer, mas sim, o que você ainda consegue fazer sem depender dela. Essa reflexão vale para qualquer ferramenta. A calculadora nunca eliminou a necessidade de entender matemática. O GPS nunca substituiu completamente o senso de direção. Da mesma forma, a inteligência artificial não deveria substituir sua capacidade de analisar, argumentar e formar conclusões próprias. No final das contas, conhecimento não é apenas encontrar respostas, é saber fazer perguntas melhores, é conectar ideias, é interpretar informações, é desenvolver senso crítico. Nenhuma tecnologia consegue fazer isso por alguém que desistiu de pensar. E existe um detalhe que poucas pessoas percebem: o mundo está ficando cada vez mais automatizado. Justamente por isso, habilidades humanas como concentração, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas passam a ter ainda mais valor. Enquanto muitos disputam a atenção nas redes sociais, aqueles que conseguem permanecer focados por 1 hora estudando, lendo ou desenvolvendo uma habilidade estarão construindo uma vantagem difícil de alcançar.
Talvez essa seja a verdadeira riqueza do futuro. Não apenas ter acesso à informação, porque isso praticamente todo mundo já possui. A verdadeira diferença estará na capacidade de transformar informação em conhecimento, e conhecimento em decisões inteligentes. E isso exige algo que nenhuma tela pode fazer por você: dedicação consciente. Talvez o maior desafio da nossa geração não seja a falta de informação. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Em poucos segundos, é possível encontrar livros, pesquisas, cursos, palestras e respostas para praticamente qualquer assunto. O paradoxo é que, mesmo cercados de informação, muitas pessoas nunca param tempo suficiente para refletir sobre ela. Saber muito não é o mesmo que compreender profundamente. Consumir centenas de vídeos não significa aprender. Ler dezenas de manchetes não significa desenvolver pensamento crítico. Existe uma enorme diferença entre estar informado e ser capaz de construir uma opinião baseada em reflexão. E essa diferença será cada vez mais importante. Imagine duas pessoas daqui a 10 anos. A primeira passou esse período consumindo conteúdos rápidos sempre que tinha alguns minutos livres. Quase nunca leu um livro inteiro. Raramente estudou um assunto com profundidade e deixou que algoritmos escolhessem praticamente tudo o que ela assistia. A segunda também utilizou a internet, as redes sociais e a inteligência artificial, mas estabeleceu limites. Reservou momentos para estudar sem distrações, desenvolveu o hábito da leitura e aprendeu a pensar antes de aceitar qualquer informação como verdade. Quem você acredita que estará mais preparado para resolver problemas, tomar decisões importantes e aproveitar as melhores oportunidades? A resposta parece óbvia, e a boa notícia é que essa escolha ainda está nas suas mãos. Você não precisa abandonar a tecnologia, não precisa excluir todas as redes sociais. Também não precisa viver isolado do mundo digital. O verdadeiro objetivo é recuperar o controle da sua atenção, porque atenção é tempo, e tempo é a matéria-prima da vida. Aquilo que recebe sua atenção todos os dias acaba moldando seus pensamentos, seus hábitos, suas habilidades e, consequentemente, seu futuro. Se você dedica horas diárias ao que não acrescenta nada, não espere construir uma vida extraordinária. Mas se decidir investir uma pequena parte do seu dia em leitura, aprendizado, reflexão e desenvolvimento pessoal, os resultados começarão a aparecer de forma quase imperceptível. Primeiro, melhora sua concentração, depois sua capacidade de aprender. Em seguida, sua forma de tomar decisões. Com o tempo, muda a maneira como você enxerga o mundo. Grandes transformações raramente acontecem de uma só vez. Elas são construídas por pequenas escolhas repetidas diariamente. Por isso, a partir de hoje, faça um desafio simples. Reserve pelo menos 30 minutos do seu dia para uma atividade que exija foco total. Leia um capítulo de um livro. Estude um tema novo. Escreva suas ideias em um caderno. Reflita sem interrupções. No começo, pode parecer difícil, mas, assim como qualquer habilidade, sua capacidade de concentração também pode ser treinada. A mente funciona da mesma forma que um músculo. Aquilo que você exercita se fortalece, aquilo que você ignora enfraquece. No fim, a pergunta mais importante não é quanto tempo você passou conectado. A pergunta é: depois de tudo que consumiu hoje, você realmente se tornou uma pessoa melhor do que era ontem? Se a resposta for ainda não, lembre-se de que sempre existe a oportunidade de mudar o próximo minuto. E talvez essa seja a decisão mais valiosa que você pode tomar. Se este conteúdo fez você refletir, compartilhe com alguém que também precisa recuperar o controle da própria atenção. E se quiser continuar aprendendo sobre hábitos, produtividade, psicologia e desenvolvimento pessoal, se inscreva no canal, deixe o like e assista aos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!